Nós vamos agora conversar com o médico neurocirurgião Paulo Roberto Lacerda Leal. Dr. Paulo Roberto, que tem um currículo extenso, eu vou pedir permissão a você para cumprimentá-lo, ele que está em contato direto conosco, lá da cidade de Sobral, no estado do Ceará. Dr. Paulo Roberto, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul, da TV Centro-Sul, pertencente à Fundação Dom Alfredo. Bem-vindo, doutor Paulo. A todos os ouvintes da Centro-Sul, é um prazer estar aqui com vocês, poder trocar algumas ideias sobre a nossa área, a nossa especialidade. Eu sou oriundo de Picos, Piauí, né? Muito orgulho, né? Nasci, me criei, morei em Picos até os 12 anos de idade, né? Toda a minha família é proveniente aí de Picos e adjacências, né? Eu ainda tenho tios, todos os tios morando aí. Em Picos, né? Me permita saudar o meu estimado tio Solimar, tia Eva, né? Que moram em Picos, tia Vita, tia Antônio. E também, não muito distante, aí em Dom Expedito Lopes, minha tia Maria do Céu, meu tio Jacinto, e na Lagoinha, tio Francisco, e lá no Buriti Grande, meu tio Antônio. Por fim, um pouco mais distante, em Terezinha, tia Lúcia. Então, uma família grande, tanto do parte de mãe como de pai, e é uma cidade que eu estimo, que eu amo, é minha terra natal, e que eu espero logo passar desse período aí mais complicado da pandemia, poder estar visitando. Bom, doutor Paulo Roberto, é prazer recebê-lo aqui no Jornal Centro-Sul, né? E o senhor citou aí seus tios, permita-me mencionar também os nomes dos seus pais, que certamente estão aí. Eu sei que o senhor iria falar, mas eu já vou me antecipar aqui. Os nossos amigos José Leal de Moura e Tereza Neuma Lacerda Leal. Então, certamente estão acompanhando a gente lá em Fortaleza. Mas me permita, doutor Paulo Roberto, e você que acompanha aqui o Jornal Centro-Sul, bom, o doutor Paulo Roberto é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, especialização em Neurocirurgia pela Universidade Cambessi-Normandie, e o senhor fala melhor do que eu aí o francês, né, com 7 anos na França, pela Universidade Claude Bernard em Lyon. E, bom, tem aqui uma série de especializações, é professor da Universidade Federal do Ceará no campus, no curso de Medicina na cidade de Sobral, também tem mestrado na França, doutorado em Ciências Médico-Cirúrgicas pelo Programa de Pós-Graduação em Cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, pós-doutorado em Neurociências pela Universidade Claude Bernard, em Lyon, na França, além de professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Bom, aqui tem um currículo extenso, mas nós temos a satisfação de entrevistar um profissional extremamente gabaritado, preparado, né? E aqui não é para, naturalmente, agradá-lo, mas por ser picoense é importante que os picoenses, piauienses e os brasileiros saibam que das terras picoenses aqui, da terra do alho, da terra do mel, da terra da castanha, do caju, enfim, de todos esses arranjos produtivos, também temos reservas de pessoas que são verdadeiras fontes de conhecimento e que colocam esse conhecimento à disposição da sociedade. De tal maneira que temos muita alegria de acolhê-lo aqui nesta tarde. E também de mencionar, é muito provável que esteja lhe acompanhando um casal de amigos do senhor, que é o doutor Raimundo Reis, médico cardiologista, e a sua esposa, a doutora Marielle Reis. Muito certamente estão agora acompanhando também esse momento através aqui da TV Centro-Sul. Mas, doutor Paulo Roberto, como é que o senhor tem trabalhado nesses tempos de pandemia? A pandemia trouxe algum fator de complicação para o desempenho das suas atividades como médico neurocirurgião? Erivan Lima, como você, antes de responder sua pergunta, bem frisou,
Agradecer aqui o registro, né? Estamos sendo, todos nós aqui, assistidos pelos meus pais, meus queridos pais, José Leal de Moura, Tereza Neuma, meus irmãos, Lilian, Laila e Júnior, cunhados, cunhada, e também mandar um abraço aí para meu querido amigo, né, Raimundo Reis, e minha querida amiga Marielle, né? Brevemente, mais uma vez juntos, né? Realmente eles nos visitam bastante, são grandes amigos que mantemos contato ainda hoje. Erivan, realmente a pandemia, né, do coronavírus, ela trouxe inúmeros inconvenientes na área da saúde, né? Isso porque toda a dinâmica do sistema de saúde, seja ele na área básica, secundária ou terciária, acabou se dirigindo, né, esforços para atender a grande avalanche de pacientes, né, que chegaram aos hospitais com sintomas respiratórios. E é claro, são pessoas mais diversas idades, comorbidades, e que requerem uma atenção especial aguda, imediata. E é claro que acabaram, por razões, né, óbvias, ocupando os espaços, seja nos consultórios, seja nos ambulatórios, no centro cirúrgico e nas UTIs. E é aí que o Brasil, de forma geral, e cada estado adotou uma técnica, uma forma de trabalho, teve que se adequar a esse momento, né? Então, as necessidades desses pacientes foram bem exuberantes, né? Estamos aí, né, passamos por 2 ondas realmente terríveis, né? Tentando combater esse inimigo invisível, que a gente não vê esse vírus, a gente simplesmente se adoece, né, e tem que ir para o hospital. E agora já se aproximando aí, já iniciando essa terceira onda, né? Aqui no Ceará, para você ter ideia, já foram tomadas medidas já para tentar conter esse crescimento aí dos últimos 7 a 10 dias. Isso afetou demais, porque pacientes que normalmente vinham aos estabelecimentos para tratar os diversos agravos, acabaram sendo penalizados. Os hipertensos, os diabéticos, os renais crônicos, aqueles portadores de doenças neurológicas crônicas, certo? Então, acabou ficando, sempre ficou uma parte desse pessoal que necessitava do hospital para trás, né? E na minha especialidade, na neurocirurgia, isso afetou diretamente, porque a gente não consegue dar o devido seguimento às cirurgias eletivas programadas, né? Aqui já lhe passando de primeira mão, aqui no Ceará, o governo do estado, já anteontem, já suspendeu a realização de cirurgias eletivas, né, mais uma vez. Então, pacientes que estavam esperando cirurgias neurológicas, tumores cerebrais, aneurismas, vão acabar tendo um atraso em seus procedimentos, né? Isso sim é um reflexo que trouxe essa pandemia. Apenas um dos exemplos aí para citar para você. Doutor Paulo Roberto, o senhor trabalha numa área bastante sensível como médico neurocirurgião. Essas pessoas, quando chegam com politraumatismo craniano, elas têm, em que pese todas essas, digamos, restrições aí, mas os politraumatizados do crânio, quando chegam, por exemplo, aos hospitais onde o senhor trabalha, aí no estado do Ceará, elas, obviamente, é uma situação de emergência. Como é que está sendo o enfrentamento dessa situação? O paciente politraumatizado, né, ele aqui na cidade de Sobral, no Ceará, e normalmente é assim nos maiores, nos centros de médio e grande porte, né, eles normalmente têm um estabelecimento, um hospital que acolhe os politraumatizados. Aqui em Sobral é a Santa Casa de Misericórdia, Sobral. É um hospital realmente muito antigo, que presta assistência a toda a região norte aqui do estado do Ceará, que dá assim, um quantitativo aproximado, Erivan, de 1.800.000 pessoas. Então, você pode estimar que é um hospital de um grande porte, muito movimentado, né? E realmente é tentado fazer, logo na entrada da emergência, uma triagem, né? Aquele paciente que já vinha ter um acompanhante, um familiar, um cônjuge, que possa passar se ele já tinha algum sintoma gripal respiratório, esse daí ele já é
colocado em isolamento, né? E o procedimento cirúrgico é realizado, digamos, com uma diferenciação, sobretudo nas vestimentas, nos elementos de proteção individual dos profissionais. A máscara é diferente, o tipo de avental, né? Então é tentado fazer esse devido cuidado. Aqueles que têm também tomografia de tórax sugestiva, mesmo que não tenha confirmação do Covid, também é considerado como sendo um paciente suspeito. E ele também é colocado num setor diferenciado dentro do hospital. Claro, né, você pode imaginar, muitos desses pacientes chegam em coma, desacompanhados, e aí fica realmente difícil para a equipe poder diferenciar esses pacientes, né? Então, por conta disso, infelizmente, nós acabamos tendo alguns casos de pacientes que chegam nos estabelecimentos sem ter a infecção pelo Covid, mas que acabam adquirindo, né? Então, é uma situação que realmente a gente vem enfrentando aí desde março de 2020, quando essa história toda começou, né? Tivemos aí uma pequena folga de setembro até agora, início de janeiro, né? Pelo menos aqui no Ceará, e agora já está decretado, né, esse início de terceira onda. Houve uma exponencialidade dos casos, né? Dessa terceira onda, eu diria que até uma peculiaridade maior, com muitos pacientes com síndromes gripais, porque aí veio a questão sazonal, gripes, né? Os pacientes portadores de outras viroses, H3N2 e influenza. Doutor Paulo Roberto, quais são, é possível o senhor destacar aqui no Jornal Centro-Sul, para aqueles que nos acompanham, quais são os principais problemas na área da neurocirurgia, nas demandas que chegam aí onde o senhor atua, quais são, digamos, os principais casos, quais são os indicadores para a cirurgia e do ponto de vista estatístico, se é possível também o senhor destacar a origem dos casos que necessariamente vão requerer o procedimento neurocirúrgico. Excelente, Erivan. De fato, assim, talvez tenha uma parte do público, né, que esteja aí nos assistindo, que desconheça um pouco, assim, o papel do neurocirurgião, né? O neurocirurgião é um profissional que ele é formado, ele é treinado para diagnosticar, tratar e reabilitar diversos agravos do sistema nervoso central, né? Aqui eu vou citar os mais comuns, né, para que o público possa entender, mas o neurocirurgião realiza, sobretudo, procedimentos cirúrgicos, né, em ambiente especializado, dentro de um centro cirúrgico, cirurgias do crânio, né, da cabeça, e aí entra aqui os tumores cerebrais, os cistos, os abscessos, né, que são as infecções do sistema nervoso central, as hidrocefalias, né, que é o acúmulo de líquido, né, no interior do crânio, e diversas outras entidades e malformações também cranianas. Então, tem a cirurgia do crânio, que ocupa aí entre 40% e 50%, vamos dizer assim, do volume, né, da incidência das doenças. O neurocirurgião também trata patologias da coluna vertebral, né, as colunas cervical, torácica e lombosacra, e aí tem as hérnias de disco, os canais lombares estreitos, estreitamento dos canais, também tumores da coluna, cistos da coluna. Então, as diversas doenças que acometem, que normalmente provocam, né, dores na coluna, dores lombares, dores torácicas, ou aquela dor descendo na perna, né, que é da famosa dor ciática, da hérnia de disco. Corresponde também aí a um quantitativo de em torno de 30% a 40% das doenças, né, tratadas pelo neurocirurgião. E, por fim, também as doenças do sistema nervoso periférico, né, que são os nervos, assim, vamos falar de forma mais simples, são os nervos que estão nos braços e nas pernas. Que aí tem algumas doenças, os tumores dos nervos, né, as síndromes compressivas, aqueles pacientes que têm a famosa síndrome do túnel do carpo,
né, em que fica com a mãozinha dormente, etc. Globalmente, isso além, claro, das doenças traumáticas, né, que aí são os traumatismos crânioencefálicos, que aí tem drenagem de hematomas, coágulos no crânio, no cérebro, fraturas do crânio, e também as patologias traumáticas da coluna, né, os traumatismos chamados raquimedulares, né, da coluna, fraturas da coluna, que muitas das vezes nós somos obrigados a ter que implantar, né, parafusos e pinos na coluna para poder dar sustentação. Então, é uma gama imensa, né, de doenças. Aqui, para uma cidade como Sobral, só para ter um referencial, assim, aqui atende, a cidade de Sobral tem 250 mil habitantes, mas o entorno tem aproximadamente 1.800.000, então nós chegamos a ter em torno de 1.200 a 1.500 procedimentos ano, né, para você ter uma ideia. Então, um volume grande que são realizados aqui em 3 hospitais aqui da cidade de Sobral.